De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil pela Rede América TV, a TV da família, 1h12. É hora de nós conversarmos sobre um assunto muito importante que pega todos os brasileiros, né? De modo geral, essa que é a verdade, as novas regras do Imposto de Renda 2023. E para falar conosco um resuminho rápido sobre esse assunto, ele já esteve ontem, hoje não é diferente, estou falando do meu querido amigo doutor Luciano Pérez, que é advogado especialista em direito financeiro e também escritor. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Fábio, que delícia a gente estar aqui de novo, Não é? né? Olha que coisa boa. Sabe que eu estava olhando agora, eu vou falar pro Marcos. Ô Marcos, esqueceu de botar o QR Code. QR Code. QR Code no ar, para que todo mundo possa nos acompanhar pela palma da mão. É isso né? mesmo, QR Code, você termina ligando seu celular, aponta a câmera para o QR Code e aí o que vai acontecer? Ele automaticamente já transfere você para a página da Rede América TV, que é redeamericatv.com.br. Você assiste a programação 24 horas, não é isso, doutor? E que delícia, né? Poder assistir a Rede América TV na palma do celular. Uma programação... Ou do tablet, do computador, Isso mesmo. da forma digital. E tá maravilhoso, até porque tudo está sendo feito com tanto carinho, com tanta competência, pelo Márcio, pelo Marcos, pelos nossos câmeras, por ti, no Dito e Feito. Nós todos. É fantástico, tá? Gratidão. E vou falar uma coisa, cheguei aqui, pensa num homem brabo hoje, eu gosto muito mais dele sorrindo. Viu? Doutor, vamos falar a respeito de falar em sorrir, a resenha jurídica com Pérez, que estreia agora em março aqui na Rede América, não é isso? É isso mesmo, tá uma delícia, a gente já está com as gravações, já está com os primeiros papos gravados, com as matérias de rua sendo vinculadas. Nós vamos fazer basicamente o que eu tenho feito todos os dias, aprendido contigo no teu programa, que é o quê? Pequenas pílulas. Olha lá o QR Code piscou. Oh, obrigado! Obrigado. São pequenas pílulas, na realidade, em que a gente conversa sobre temas relevantes do mundo jurídico, as decisões judiciais, as mudanças no imposto de renda e, acima de tudo, os reflexos na vida de cada um dos cidadãos brasileiros. Até porque cada uma das decisões que vem dos nossos órgãos competentes, seja do Poder Executivo, seja do Legislativo, seja do Judiciário, eles afetam de forma direta na nossa vida. Basta nós vermos que pequenas mudanças do imposto de renda foram feitas para facilitar o dia a dia de todos os contribuintes. Isso é muito gostoso quando a gente conversa, não olhando o problema, mas buscando as soluções para cada um dos temas. E esse vai ser um dos objetivos do Resenha Jurídica com Pérez. E aí eu convido a todos os telespectadores que mandem a produção do programa, pode ser que no Dito e Feito, a sugestões do que vocês gostariam de ver no Resenha, até para que a gente possa fazer essa interação através da vontade de cada um dos telespectadores, o que para nós é muito importante, né, Fábio? Com certeza. Afinal de contas, aprendi contigo, a televisão a gente faz para os nossos telespectadores. É isso mesmo, o que é importante é que o Dr. Luciano Pérez, ele tem uma linguagem acessível, sem o juridiquês, que é o mais importante, que faz com que todos sintamos, com que todos possamos entender melhor aquilo que está dentro do direito de uma forma bem fácil. É isso mesmo, Fábio. E uma das coisas que é muito bacana é que, como a Rede América TV é a TV da família, nós, como famílias, a gente aprende todos os dias um com os outros, com as vontades e com as dificuldades. E isso é muito legal, porque a partir desse momento a gente constrói. A gente constrói. E basta nós vermos essa evolução linda do Dito e Feito, com pautas maravilhosas a cada dia. E agora que a equipe está alimentando o site, o Instagram, eu tenho Tem visto mudanças, inclusive, por vir. todo dia. E, Fábio, quantos entrevistados maravilhosos, pautas relevantes e notícias que você precisa ter na palma da mão. Então, sobre temas de saúde, de educação, de culinária, precisou de uma informação? Vá à página da Rede América TV, vá à página do Instagram do Dito e Feito, vá à página do Instagram da Rede América, que lá certamente você vai ter a resposta para aquilo que você procura. E se não tiver, questione a equipe para que possa trazer essa matéria ao ar, porque afinal de contas, a Rede América TV faz a televisão para você e para atender a necessidade e a felicidade de todos os telespectadores. Com certeza, não é à toa que é a TV da família. Doutor, ontem o doutor esteve trazendo para a gente novidades sobre as mudanças no Imposto de Renda 2023. Entre elas está o PIX, não é isso? Que coisa boa, né? Olha a facilitação.
Hoje, Fábio, o governo federal já deixou uma pré-declaração pronta no site da Receita para que cada um dos contribuintes vá lá, possa modificar os formulários, mudar os dados, acrescentar o seu código Pix e facilitar cada vez mais essa integração das informações para que o próprio contribuinte, em virtude de um erro de digitação, não caia na malha fina. Então, aquele que colocar o seu código Pix para poder ter a restituição do imposto de renda, vai ter prioridade nessa restituição, junto com os idosos acima de 80 anos, aqueles acima de 60 que tenham uma pequena comorbidade. E olha, que isso eu fiquei muito feliz quando eu li. E aos professores, aqueles que recebem o seu salário basicamente da educação, são os que têm prioridade. E aí vem ali junto quem optou por esse formulário que já está pré-escrito, já está com as informações pré-cadastradas, e pelo recebimento através do código Pix. É o governo federal facilitando a restituição do imposto de renda, o que nos deixa muito feliz. Parabéns às iniciativas do governo federal com todas essas implementações. Só lembrando, doutor, a data, né, do início e até o final da declaração. Fábio, as declarações elas começam agora, no dia 15 de março, então está bem pertinho, e elas terminam no dia 31 de maio. Em virtude dessas implementações do sistema, o governo federal ele achou prudente estender um mês a mais de declarações, pelo fato do sistema não sobrecarregar, para que todos tenham bastante tempo e bastante paciência e possam fazer a declaração de imposto de renda com bastante calma. Eu sugiro aos contribuintes, Fábio, contratar um contador, porque eles já conhecem esse sistema, já trabalham com isso todo dia. Não é um serviço que é caro, mas é um serviço muito útil para que ele possa ser realizado de uma maneira muito mais profissional. Mas mesmo aqueles que optarem por fazer as suas declarações de forma isolada e sozinho, eu aconselho a entrar no site, a aprender, a ver o formulário, a ver as informações que precisam antes de prestar e enviar esses dados à Receita. É muito importante você começar a fazer no primeiro dia, fazer com calma. Afinal de contas, aí tem 2 meses praticamente, um pouco a mais, para poder terminar a declaração. Então ninguém tem desculpa de não se planejar. Nós brasileiros temos a mania de não nos planejarmos. E a Receita Federal está dando uma oportunidade maravilhosa de planejamento. Então aproveite essa oportunidade e planeje sim a sua própria declaração de imposto de renda. Por falar nisso, os nossos telespectadores enviaram perguntas desde ontem e tem muitas perguntas, viu? Aliás, doutor, vai ter pergunta que vai ficar para amanhã, viu? Porque tem tanta pergunta que oremos. Bom, 0 operadora 11 98384 1466. Primeira pergunta na tela. Boa tarde. Quem deve pagar imposto de renda em 2023? Quem pergunta é a Camille Trindade, de Aracaju, Ceará. Sergipe, perdão. Camille, Sergipe, que delícia! Todos aqueles que receberem acima de R$ 1.903,99 devem pagar imposto de renda. Tá aí a grande questão. É muito, muito importante você agradecer por estar contribuindo com o fisco e ter recebido acima de R$ 1.903. Afinal de contas, muitos e muitos brasileiros não recebem nem um salário mínimo. Sim. E, quiçá, muitos estão desempregados. Então, a gente tem que parar de reclamar de estar contribuindo com algo que é nossa obrigação. E agradecer por a gente poder, através dos nossos tributos, através do pagamento dos nossos impostos, estar fazendo com que o Brasil seja um país muito, mas muito melhor. Com certeza. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Quais são as despesas dedutíveis do imposto de renda? Quem pergunta é a Alda Temperini, de São Luís, Maranhão. Alda, Maranhão, que delícia! Tá vendo como a gente consegue se planejar com a questão do imposto de renda? Existem alguns gastos básicos que nós deduzimos do próprio pagamento do imposto de renda. Então basta nós pegarmos as notas fiscais e fazermos essas respectivas deduções. Então essas deduções elas vêm através da educação, saúde, através dos nossos próprios dependentes, quando a gente declara os dependentes, através da Previdência Social e também através do pagamento do aluguel. Então imagina, Fábio, a gente reclama que vai pagar imposto de renda, mas se a gente declara tudo certinho,
sim, todas essas despesas são dedutíveis. E, quiçá, a gente realmente fazendo as declarações de forma correta, a gente pode até ter uma restituição no imposto de renda em virtude desses gastos com despesas dedutíveis. Então, quando a gente se planeja e realmente a gente faz as coisas de forma correta, tudo contribui para um bem maior. Então, ou seja, ao invés, Luciano, então, se eu estiver pagando o colégio dos meus filhos, eu não pago imposto de renda, claro que isso tem tabelas, isso tem que colocar ali dentro da sua declaração, mas essa despesa ela é dedutível. A mesma coisa como a questão da saúde, da previdência e do próprio pagamento do aluguel. Então, se planeje, faça uma declaração bem certinha do seu imposto de renda, que além do fisco agradecer, a sua família também agradece, e em virtude dessa forma ao qual você consegue se planejar financeiramente e declarar o imposto de renda também é uma forma de planejamento. Com certeza. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Oi, qual o valor do imposto de renda para 2023? Quem pergunta é a Micaela Prata, de Boa Vista, Rio Grande. É Rio Grande, não é isso? É Roraima. Roraima. Boa Vista, Roraima. Roraima. Oremos. E Marcos, se nós estivermos falando algo errado, por favor, nos corrija agora. Por favor, pelo amor, porque olha... Até para que a gente não vire meme, não né? Não é, vai virar. Não vire meme. Olha, eu vou agradecer muito a telespectadora ter mandado a pergunta uns minutinhos antes do início do programa e eu poder ter estudado as bases de alíquota, de onde vai até o pagamento de cada uma delas. Porque nem todas as informações, Fábio, o advogado ele sabe de bate-ponto. Então, gratidão por ter enviado as perguntas um pouquinho antes eu poder trazer essa pergunta com precisão, tá? Então, aquele contribuinte que recebeu, e aqui eu vou pegar, porque é uma tabelinha, de R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65, ele... gratidão, Márcio, gratidão! Glória! Gratidão! Ele pagará 7,5% de alíquota do imposto de renda. Se foi de R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05, 15% de imposto de renda. Se foi de 3.751,06 até 4.664,68, 22,5. E se ele recebeu acima de 4.664 e ali é 69 centavos, porque senão a gente estaria na alíquota anterior, seria 27,5. Eu percebi que essa informação ela não veio errada da produção, não, ela está errada no site oficial. Sim. Então ela precisa de uma atualização. Tá? E ali estão as parcelas que elas vão ser deduzidas para que se venham através de pagamentos. Então, olha só, se você paga o colégio dos seus filhos, você pagaria 869, ganha acima de 4.600, ganha 4.664, você pagaria em torno de 869,36 de imposto de renda. Só que tudo pode ser dedutível com o pagamento do colégio dos filhos. Então, é muito importante você conhecer a renda da família, exames médicos, as notas fiscais do dentista, tá? Então, é claro, você pode hoje propiciar aos seus uma melhor qualidade de vida se planejando. E o que é muito importante, Fábio, é que muitos casais eles não dialogam. Então tem muito esposo que não conhece a renda da mulher e a mulher não conhece a renda do esposo. Mas é muito importante esse diálogo, inclusive, Fábio, para que se possa planejar financeiramente as contas de casa. Porque de repente um assume uma conta, o outro assume outra, pegam as notas fiscais já no nome de cada um deles para que possam ter as margens dedutíveis do imposto de renda. Então a conversa, o diálogo e o planejamento sempre são o melhor remédio para toda e qualquer questão, inclusive na hora da declaração do imposto de renda. Sem dúvida. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Boa tarde. Quem é responsável pelo imposto de renda 2023? Quem pergunta é a Marilena Ávila de Souza, de Linhares, Espírito Santo. Marilena, eu acredito, tá, que a pergunta é quem é responsável pelo pagamento do imposto de renda. E é responsável pelo pagamento do imposto de renda todo aquele que recebeu acima de R$ 28.559,70. E eu acredito que essa pergunta ela tenha vindo, Fábio, pelo fato de ontem eu ter comentado dessa questão da composição de renda familiar. Sim. Então, ou seja, cada CPF que recebe tem que declarar o imposto de renda. Então, se você recebeu acima dessa margem que eu acabei de comentar, você tem que declarar. Se a sua
esposa recebeu a menos, ela é isenta de pagamento do imposto de renda, mesmo tendo uma composição salarial familiar, e isso agrega para o crescimento daquela família. Então, todo aquele que recebeu acima de R$ 28.559,70 mil reais, ele é responsável pelo pagamento do imposto de renda. E agradeça muito por poder contribuir, porque você está ganhando acima da média do cidadão brasileiro. Agradeça pelo seu salário, isso é muito bacana. Vamos fazer aí uma projeção de gratidão relacionado àquilo que nós recebemos e a nossa capacidade de ajudar nesse crescimento sustentável do país. Boa. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Quem ganha salário mínimo vai pagar imposto de renda 2023? Quem pergunta é o João Henrique Nigro, de Maracanaú, Ceará. Sabe umas coisas que me chamou a atenção, Fábio? Eu fui pesquisar um pouco das questões relacionadas ao imposto de renda e como logo que terminou o programa ontem, começou a se ter perguntas relacionadas a esse tema. É a primeira vez no Brasil que quem ganha 1,5% do salário, 1,5 salários mínimos, um salário mínimo e meio, tá? Vai pagar imposto de renda. Isso se deve muito à questão do achatamento do salário mínimo. Então seria muito importante o governo federal, dentro do seu planejamento, aumentar um pouco, pelo menos equilibrando essa questão da inflação, e nós tivemos aí uma taxa Selic alta, com 13,75%, nós temos uma pequena inflação, para que o poder aquisitivo de todo trabalhador ele seja recomposto. Mas quem hoje ganha 1,5 salário mínimo, 1,5 salário mínimo, estou falando de forma equivocada, perdão, ele tem que pagar imposto de renda. Quem ganha o salário mínimo ainda não, porque não vai atingir a margem de contribuição, mas a gente percebe pelas alíquotas que já teve um achatamento aí da questão do poder de compra do salário mínimo. Então seria importante aos nossos governantes que nos assistem, né, reavaliar isso e colocar nesse planejamento orçamentário a capacidade de poder restituir ao trabalhador brasileiro o poder de compra. Sem dúvida. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Amo o seu quadro. Doutor Luciano, quem tem Pix tem que declarar imposto de renda? Quem pergunta é Letícia Pimenta, de Araguaiana, Tocantins. Letícia, gratidão por assistir a gente, por gostar do nosso quadro. Te confesso que eu sou um advogado que estou virando comunicador, estou aprendendo muito com o Fábio. O Márcio me ensina e me dá dicas todos os dias. Isso para mim é um aprendizado diário, é uma gratidão poder fazer parte da família da Rede América TV. Os câmeras, o Beto tem a maior paciência comigo, ele fica ali atrás das câmeras, olha para cá, olha para lá, olha para cá, olha para lá, e a gente vai aprendendo. Gratidão, isso é fazer ao vivo, né? É isso mesmo. Quando a gente faz ao vivo, a gente mostra quem a gente é. A gente não tem como botar uma carapuça, até porque todo ser humano é composto de erros e acertos, e isso é uma delícia, até porque faz parte da vida. A gente fica feliz e fica com raiva ao mesmo tempo. O importante é fazer o bem sem olhar a quem. Quem tem Pix não necessariamente tem que declarar o imposto de renda, até porque só declara imposto de renda quem ganha acima das margens que nós já conversamos, ou seja, quem ganha acima de R$ 28.559,70. Agora é claro que nós temos hoje um sistema financeiro com um sistema tributário totalmente integrado. Então, se você tem movimentações financeiras acima do que aquilo que você declara, certamente você está acendendo a luz vermelha para os órgãos fiscalizadores, e a probabilidade de você cair numa malha fina, ela é enorme, até porque nós temos um sistema, sim, que fiscaliza todas as movimentações financeiras, e é muito importante que o Brasil tenha esse controle, até porque a partir do momento em que se controla as contas correntes, seja através do PIX, seja através do TED, seja através do DOC, nós conseguimos controlar, inclusive, a movimentação de dinheiros ilícitos, nós que eu digo, os órgãos públicos. E é muito importante que o Brasil ele seja um país saudável, em que preste atenção para um dinheiro ganho de forma honesta. Então, eu aplaudo, sim, essas iniciativas do governo federal de cada vez mais ter o controle sobre as operações, porque é obrigação nossa, de todos os contribuintes e de todos os empresários, fazermos o nosso papel de trabalharmos de forma lícita, darmos nota fiscal e contribuirmos cada vez mais para o crescimento sustentável desse país. Então, ou seja, fica a dica. Se você acha que consegue sonegar
e que a Receita Federal não vai olhar a sua movimentação financeira é um leve engano, o sistema está cada vez mais integrado. Mas quem tem Pix não necessariamente tem que declarar, declara aquele que ganhou acima de R$ 28.559,70. Com certeza, e quando a gente fala em respeito, né, sobretudo com relação ao nosso país, à nossa casa, eu acho que é uma mensagem propícia para isso, né, porque as pessoas elas querem burlar muitas vezes, dar aquele jeitinho brasileiro que é o que estraga muitas vezes o nosso dia a dia. É importante que a pessoa contribua, mas também é importante que além de contribuir, ela cobre dos nossos governantes para que realmente a gente tenha a efetivação desse dinheiro que é contribuído às duras penas para um governo que nos fiscaliza o tempo todo, através do PIX, através do cupom fiscal, da nota paulista e assim por diante. É verdade, Fábio. A tua pergunta ela é muito relevante com o momento que nós acabamos de passar no Brasil, inclusive. O ser humano ele anda muito intolerante e ele quer fazer a sua vontade prevalecer pela vontade do próximo. É muito importante nós sabermos que nós devemos, acima de tudo, respeitar a nós mesmos e respeitar ao próximo. E quando a gente diz que a gente respeita nós mesmos, significa que nós temos que aprender a respeitar a opinião do próximo. E quando nós vivemos num país democrático, Fábio, nós trabalhamos com várias ideologias, com várias pessoas que pensam de forma diferente, várias culturas diferentes, times de futebol diferentes, ideologias políticas diferentes, religiões diferentes, opiniões e aptidões sexuais diferentes. Sim. E construir um país desenvolvido é pensar na diferença e conseguir conviver com ela com muito respeito. E, acima de tudo, aprender com o diferente, porque isso é que é muito gostoso. Se eu não tivesse conhecido o Fábio, o Márcio, o Beto, eu jamais teria aprendido começado a aprender a ser um telecomunicador, a ser um comunicador. Então, olha que delícia. Eu sou advogado e estou aprendendo com um comunicador, com um jornalista. Então, olha, estou falando aqui de diferenças. Eu não sei qual é a posição política do Fábio, e o Fábio não sabe a minha. Até porque não importa. Está aí a grande questão. O que nós precisamos é cobrar daqueles que foram eleitos uma posição digna. E isso falei a respeito disso ontem. Quando nós votamos num vereador, num prefeito, num deputado estadual, federal, governador, senado e presidente da República, nós podemos nos organizar nas nossas comunidades para que a gente possa cobrar daqueles ao qual nós elegemos uma posição. Afinal de contas, se nós pagarmos os impostos, e esses impostos através do portal da transparência, do quanto cada um ganha e quanto cada um gasta, nós podemos ir lá estudando, planejar o que nós podemos pedir para que a nossa comunidade venha a crescer, tanto no âmbito de infraestrutura, transporte, educação e assim subsequentemente. Nós não precisamos brigar com o próximo. Não é porque nós não votamos naquele vereador que nós não podemos ir lá e cobrá-lo para que venha um crescimento para a nossa comunidade. Até porque eu tenho certeza absoluta que os vereadores que são de um partido ou do outro adorarão receber a visita de todos aqueles que querem fazer com que se cresça o município. Afinal de contas, eles se predisporam a exercer esse quadro de poder disputar uma eleição. E o que é que eles querem? É fazer eu acredito isso, né? Essa é a minha ideologia. Também. Eles querem fazer um excelente trabalho para que eles possam ser reeleitos, para que eles possam cada vez mais contribuir para um crescimento sustentável. E tá aí, é tão bonito quando o poder que emana do povo, a gente sabe que o poder emana do povo, mas quando a gente faz desse poder que emana do povo uma ideologia de vida, com gratidão, com amor, com transparência, com fé, com honestidade, com um trabalho sério, o político ele não vai ter vergonha de ir à TV e dizer assim, eu errei quando eu tomei essa decisão ou quando eu tomei aquela. Porque quando uma decisão ela é tomada e só erra quem tem que tomar decisões, mas ela vem de boa fé, todos juntos vão contribuir para que o melhor ele aconteça. E fazer política é isso. Bons diálogos. Então eu espero desse congresso que foi eleito agora, que tenha muito respeito com o próximo. Mas existem problemas de corrupção, Fábio, que todo mundo fala sobre isso. Deixa o judiciário brasileiro, que é um judiciário muito sério, corrigir todos esses problemas e punir aqueles que têm que punir e absolver aqueles que têm que absolver. Afinal de contas, nós temos 3 poderes que tramitam de forma
isolada, cada um dos poderes, eles têm as suas respectivas funções. Suas autonomias, e né? nós, autônomas, era esse o termo, obrigado, e nós temos que acreditar nos poderes constituídos brasileiros. E eu sou muito sincero, eu confio muito nos nossos juízes, nos nossos desembargadores, promotores, delegados, ministros. Eu sou um advogado que confia no sistema jurídico brasileiro e isso me deixa muito feliz. Não que não existam erros, mas para isso existem os recursos competentes para poder fazer e até atentar para que aquele juiz ele corrija de repente um erro cometido. Afinal de contas, todos somos humanos e todos podemos errar. Então, seria essa a mensagem. Vamos começar a acreditar no Brasil de uma forma certa e parar de blá 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 e começar a construir aí cada vez mais um futuro melhor. Gente, nós somos potência no agronegócio, nós somos potência em tecnologia e, acima de tudo, nós somos potência em inteligência humana. Eu não tenho vergonha de afirmar, o povo brasileiro é o povo mais inteligente do mundo. Afinal de contas, com tantos problemas que nós já tivemos, nós somos um povo muito feliz. E isso é que me apaixona de dizer que eu sou brasileiro e me apaixona, Fábio, de poder fazer hoje parte de uma rede de televisão como advogado que está querendo construir cada vez mais o bem para a família brasileira. Gratidão à Rede América. Maravilha, e não é à toa que a gente vive num país democrático de direito, né? Um país que a gente tem o direito de ir e vir, e a gente tem que respeitar isso em todos os sentidos. Quero agradecer demais a presença do Dr. Luciano Pérez, que é advogado especialista em direito financeiro e também escritor. Tem esse livro maravilhoso aqui, que já está com a edição esgotada, mas ele já está providenciando a 8ª edição de A Verdade sobre os juros nos contratos bancários. Em breve, todo atualizado, com muitas novidades aqui para todos nós. Um manual importantíssimo para você que, inclusive, pretende fazer um empréstimo. Aliás, para falar nisso, doutor, quem está procurando fazer um empréstimo, tem a Vivax EFATá, que traz um recado para a gente nessa tarde. Vamos lá. É hora de antecipar os seus sonhos, viajar, reformar a casa ou quitar seus débitos. A solução é fácil. O seu FGTS vira dinheiro no bolso. A Vivax EFATÁ oferece créditos sem burocracia, com a menor taxa de juros e sem consulta ao SPC ou Serasa. Até 10 parcelas do seu saque aniversário do FGTS e esse valor pode ser liberado na sua conta em até 3 minutos via Pix. Ligue agora e faça a sua simulação. Vivax EFATÁ consignados. Sempre o melhor para você e sua família. Que maravilha, eu aqui com o Dr. Luciano Pérez, ele falando para mim que está correndo com a 8ª edição, que em breve vem novidades aí, não é isso, doutor? É isso mesmo, uma gratidão, eu amo escrever, tenho a honra de fazer parte da Academia de Letras de Biguaçu, a minha cidade natal, a cidade que eu amo de paixão, cidade dos meus pais, dos meus avós, cidade ao qual fui criado, e Biguaçu é um povo que saiu do interiorzão mesmo e fez crescer uma grande metrópole aos redores de Florianópolis, com um povo inteligentíssimo, muito orgulho de ser filho de Biguaçu e muito orgulho de fazer parte da Academia de Letras de Biguaçu. Gratidão a todos que me convidaram e me aceitaram. Maravilha! Você pode seguir o doutor Luciano Pérez lá nas redes sociais, no Instagram, Luciano D. Pérez, Luciano D. Pérez, e também Conversa Jurídica com Pérez. Conversa Jurídica com Pérez. Amanhã, doutor Luciano volta. Vamos ver se consegue responder mais algumas perguntas dos nossos telespectadores. Claro, para mim é uma honra essa comunicação direta, tanto no meu canal direto do Instagram, eu recebo várias perguntas, respondo a todas, peço às vezes um pouquinho de paciência, porque realmente são várias, e eu tento atender a todos aqueles que têm as dúvidas. Não esqueça que se de repente eu não conseguir responder, ou a minha resposta ela for diferente daquilo que você tem como ideologia, pegue uma segunda opinião, a opinião de um advogado próximo a você, a opinião de alguém com uma experiência um pouco maior, porque afinal de contas, a construção de um mundo democrático se faz com opiniões diferentes. Sem Isso dúvida. é muito gostoso, né, Fábio? Sem dúvida. Obrigado, doutor Luciano, e até amanhã, quarta-feira. Gratidão, até amanhã. Obrigado mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, tem mais Dito e Feito. Até já.